CD4 Família. Nesse CD, você vai ouvir princípios fundamentais para uma família harmônica. Você vai aprender como educar seus filhos, como conduzir uma família, seja o pai, seja a mãe, seja o filho. Aqui você vai ter inspiração, vai ter direcionamento. Então, demande tempo, invista tempo ouvindo essas palavras, porque mais uma vez elas vão fazer diferença na sua vida. Elas vão produzir frutos e frutos do bem. Aproveita. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco, a tocaia de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos e riquezas deles. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com essas pessoas, desvia os teus pés dessas veredas, porque os seus pés correm para o mal e eles se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede diante dos olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Cuidado com a cobiça. Não deseje o que não é teu. Creia, você pode realizar. Deus te fez para isso. Não cobice o que não é teu. Filho, não esqueça dos meus ensinamentos, mas guarda no teu coração tudo aquilo que tenho te ordenado, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Filhos, escutem o que o seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto lembre dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, não atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. Não vá onde vão os maus, não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afasta-se do mal, desvia-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém, porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram.
Filho, preste atenção no que digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. Filho, lembra do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Os filhos dos filhos são uma coroa para os que têm longevidade, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Aquele que amaldiçoar seu pai ou a sua mãe não terá brilho e a luz se apagará no meio da escuridão. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Escuta o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Se sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa a responder àquele que me desprezar. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe, é pior do que um ladrão comum. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada de toda a sua sujeira. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujo queixo são facas, para consumirem da terra os aflitos, os necessitados dentre os homens. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro o arrastarão, e os filhotes da águia o comerão. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Quem lançar em rosto palavras de maldição contra o seu pai ou sua mãe terá sobre si a pena da própria morte. É digno de morte aquele que agrediu o próprio pai ou a própria mãe. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não insistas comigo, respondeu Ruth, a sua sogra, para que não te deixe e me vá longe de ti. Onde fores, eu irei, aonde habitares, habitarei. O teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus. Na terra em que morreres, quero também eu morrer e aí ser sepultada. O Senhor trata-me com todo rigor, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem deveis tributo, dai tributo. A quem deveis imposto, dai imposto. A quem deveis temor, dai temor. A quem deveis honra, dai honra. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O filho sabe a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Quem não castiga o filho não o ama.
Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. No temor do Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para seus filhos. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Aquele que gera um estulto, para sua tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai, amargura para o coração de sua mãe. Discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queres a morte dele. Se você ama seu filho, discipline com amor, discipline com respeito. Dê aquele castigo. Se for necessário, uma disciplina física leve, o suficiente para que ele realmente saiba que há uma pequena punição pelos seus erros. Cuidado, porque aquele pai que não disciplina filhos, aquele pai que não sabe estabelecer limite aos seus filhos, provavelmente vai estar criando um adulto depressivo, uma criança insatisfeita, uma pessoa sem alegria na vida, uma pessoa que não reconhece a autoridade da política, da polícia, muito menos a autoridade de Deus. Se você ama o seu filho, discipline-o. Aquele que aflige a seu pai, a faz fugir em vergonha a sua mãe. Esse é filho que causa vergonha e desonra. Filho meu, se cessares de ouvir a instrução de teus pais, certamente desviarás das palavras do conhecimento. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Muitas vezes você, filho, vai se deparar com seu pai e perceber que seu pai não tem entendimento, que seu pai carrega fúria, ódio, bebedice, alcoolismo, depressão. A palavra diz como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. No mínimo, tenha respeito pelo seu pai, pelas dificuldades, pelas tormentas. E se você tem dúvida da verdade que seu pai ou sua mãe falem, procure nessas palavras de sabedoria. E se você vê que as palavras do seu pai e da sua mãe não conferem com essas palavras, siga a palavra de Deus e tenha compaixão pelos seus pais, que talvez não a conheçam ou não consigam vivê-la. Mas sendo como for, honre seu pai, honre sua mãe. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, essa criança não vai se afastar desse caminho. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Todas as vezes que for necessário, corrija a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, certamente livrará essa criança da morte. Meu filho, quando você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. A vara da correção e da repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha sua mãe. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. O medo do homem traz um laço, mas quem confia em Deus está seguro. Muitos procuram o favor do poderoso, mas a sentença de cada um vem de Deus, o Senhor. O homem justo é abominação aos justos, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massa. Palavra desse homem, diz: Eu me fatiguei por Deus, estou esgotado por Deus, eis-me entregue, porque eu sou o mais insensato dos homens, não tenho buscado a sabedoria humana, não aprendi a sabedoria e não busquei o conhecimento de Deus. Quem subiu ao céu e quem desceu dele? Quem reteve o vento em suas mãos? Quem envolveu as águas em seu manto? Quem determinou as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é provada. É um escudo para quem nele confia. Eu te peço duas coisas, e não as negue antes da minha morte.
Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Concede-me o pão que me é necessário, para que saciada eu não te renegue e não diga: quem é o meu Senhor? Quem é o meu Deus? Ou que pobre eu não roube e não profane o nome do meu Deus. Dê-me o suficiente. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai, honra tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Filho meu, não te ponhas a caminho com essas pessoas. Desvia os teus pés dessas veredas, porque os seus pés correm para o mal e eles se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede diante dos olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Cuidado com a cobiça. Não deseje o que não é teu. Creia, você pode realizar. Deus te fez para isso. Não cobice o que não é teu. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Filho, não esqueça dos meus ensinamentos, mas guarda no teu coração tudo aquilo que tenho te ordenado, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Filhos, escutem o que o seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembre dos meus conselhos. Se você andar sabiamente, não atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. Não vá onde vão os maus, não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afasta-se do mal, desvia-se dele e passe de lado. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Os filhos dos filhos são uma coroa para os que têm longevidade, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Aquele que amaldiçoar seu pai ou a sua mãe não terá brilho e a luz se apagará no meio da escuridão. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Escuta o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má,
eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém, porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. Filho, lembra do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O filho sabe a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Faça que seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Se sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa a responder àquele que me desprezar. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe, é pior do que um ladrão comum. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada de toda a sua sujeira. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujo queixo são facas, para consumirem da terra os aflitos, os necessitados dentre os homens. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro o arrastarão, e os filhotes da águia o comerão. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor Deus te dá. Quem lançar em rosto palavras de maldição contra o seu pai ou sua mãe, terá sobre si a pena da própria morte. É digno de morte aquele que agrediu o próprio pai ou a própria mãe. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai, amargura para o coração de sua mãe. Discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queres a morte dele. Se você ama seu filho, discipline com amor, discipline com respeito. Dê aquele castigo. Se for necessário, uma disciplina física leve, o suficiente para que ele realmente saiba que há uma pequena punição pelos seus erros. Cuidado, porque aquele pai que não disciplina filhos, aquele pai que não sabe estabelecer limite aos seus filhos, provavelmente vai estar criando um adulto depressivo, uma criança insatisfeita, uma pessoa sem alegria na vida, uma pessoa que não reconhece a autoridade da política, da polícia, muito menos a autoridade de Deus. Se você ama o seu filho, discipline-o. Aquele que aflige a seu pai, a faz fugir em vergonha a sua mãe. Esse é filho que causa vergonha e desonra. Filho meu, se cessares de ouvir a instrução de teus pais, certamente desviarás das palavras do conhecimento. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai, honra tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa,
para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.